Comigo mesma. Então, gente, aqui não tem como fugir. São os rituais. O que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar aquelas atividades que eu preciso desenvolver. Para vocês terem uma ideia, a minha agenda desta semana, ali na minha agenda, tá o macro do projeto, combinado? O meu bloquinho, eu mostro para vocês se vocês quiserem. Mostro aqui, ó. Agora. Cadê meu bloco? Ô, gente, sabe o que eu falei? O bloco não tá aqui. É literalmente um bloquinho mesmo, tá? Um bloco pequenininho, um caderninho desse tamanhozinho. Cada página desse bloco tem uma atividade. E eu coloquei, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar um biquíni, 2, quero indicações, tá? Eu preciso comprar um chapéu, uma bolsa de praia. Por dia? Hã? Isso é por dia? Não, isso é por semana. Eu faço por semana, tá? Porque eu saio de férias semana que vem. E eu chego em casa na quarta, trabalho na quinta o dia inteiro e saio de férias na sexta-feira com voo 8 horas da manhã. Que horas que eu vou comprar o biquíni? Fala pra mim. Vamos indicar pra você. Aqui, vou gastar meu dinheiro aqui. Já falei, gente, eu preciso comprar um biquíni, uma mala, tá? Vocês vão me dar indicação. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque hoje, gente, eu tenho os meus rituais de bem-estar tão incorporados na minha rotina que eu não preciso colocar na minha agenda para lembrar. Porém, há 4 anos atrás, tinha lá atividade física. Era lá, zumba. Aí tinha o horário da zumba. Entendeu? Hoje virou rotina, eu não preciso pensar. Aliás, eu não preciso deixar ali porque eu sei fazer. Eu preciso me organizar na noite anterior. Então, o que eu faço na noite anterior? Eu separo o tênis, a roupa de ginástica. Na hora que eu acordo, eu falo, não vou malhar. Aí eu olho e falo assim, malhei. Aí eu levanto e malho. Entenderam, gente? Tá? Organização. Como que eu faço no dia a dia? Eu vou organizar a roupa que eu vou usar. Quer ser mais organizada? Separa a roupa da semana. Todos os dias. Já deixa o look separado. Começa a pensar desse jeito. Você fala, Tati, isso engessa? Não engessa. No início, talvez você ingessa, porque você fala, hoje eu estou de ótimo humor, a roupa já está aqui, eu vou mudar. Mas naquele dia que você está muito atolada, que você não tem tempo para nada, o negócio já está organizado. Então eu começo no domingo e deixo tudo separado, e deixo penduradinho, se precisar deixar pendurado. Olha, segunda eu vou usar isso, terça isso, quarta isso, quinta isso, sexta isso. Porque você não tem que gastar energia, lembra? Eu estou gerenciando o quê? Energia. Eu não preciso gastar minha energia todo dia pensando naquilo dali. Faz sentido, gente? Então, a primeira coisa, eu vou me organizar. Vamos lá. A gente faz unha, não faz? Eu não tenho horário fixo. Então, eu tenho que lembrar de ligar para a pessoa para marcar o horário. Eu só lembro de marcar o horário no dia e no horário que eu quero fazer. É óbvio que a pessoa não vai ter. É óbvio que ela não vai ter. Entendeu? Você ficou a semana inteira pensando. Tem que marcar minha unha, tem que marcar depilação, tem que marcar cabelo, tem que fazer a raiz. É ou não é? Tô falando besteira? Você fica aqui, ó. Então o que você está gastando? Sua energia. Então você vai fazer sua coluninha. Isso daqui por semana. Tá? Você vai fazer sua coluninha. O que você tem que fazer? Unha. O que eu tenho que marcar? Médico. O que eu tenho que ir no Pilates? O que eu tenho que fazer? Comprar biquíni. Tá? Então, isso tudo que fica na cabeça de cada um de vocês, que eu sei que fica, vocês vão colocar nessa coluna. Posso fazer isso no papel, numa folha A4 e deixar visual. Posso fazer isso folha por folha. Eu fiz de limpeza de casa. Fez? Eu comprei no Canva. Aí eu fiz, aí todos os dias tem a mesma coisa, porque eu estava muito desorganizada em questão de sempre ter uma organização. Olha que legal. Aí eu fiz no Canva, imprimi e coloquei lá. Olha que legal. Meu marido você vai Mas você não precisa pensar o que eu vou fazer. Já tem lá, você lembra. Depois compartilha com a gente, tá? Adorei isso. Pronto, você vai colocar o seu, beleza, gente? Então, você vai tirar da cabeça tudo que você tem que fazer ao longo da semana. Que você fica pensando, nossa, esqueci. Tem que fazer o Pix do fulano? Essa hora todo mundo fala, puta, tem que fazer o Pix. Gente, semana passada, vou contar pra vocês, eu não coloquei nem na minha listinha, nem na
ali, ó, PG Cartões. Vocês viram ali? Primeiro dia, PG Cartões. Porque se você esquece de pagar o cartão, o que acontece? Os juros fazem lá em cima. O que aconteceu? Eu esqueci de pagar os cartões. Tinha dinheiro na conta, gente. Eu paguei quase R$1.500 de juros. Por quê? Porque eu não anotei. Nem aqui, nem ali, nem em lugar nenhum. Porque fica na minha cabeça, dia 20 e tanto eu tenho que pagar o cartão. Dia 20 eu tenho que pagar o cartão. Dia 20 tanto. E olha que eles avisam por e-mail, Por aplicação. por WhatsApp, por message, tudo apita, combinado? Então, a gente não pode deixar aqui na mente. A gente tem que gerenciar a energia para ela fluir. O que eu não preciso guardar na mente tem que estar guardado em algum lugar. Quem tem casa, quem gerencia a casa, quem gerencia os filhos, o marido, o periquito, o cachorro, o papagaio, tá? Faz uma coluna. Faz uma coluna. Gerenciamento de casa, casa e filhos. O que eu tenho que fazer para casar? Eu tenho que fazer o supermercado? Vai estar aqui, supermercado. Sacolão, fazer pedido? Tá aqui. Levar o filho no médico? Tá aqui. Eu tenho que ligar para marcar o check-up do filho? Tá aqui. Mais uma vez, isso tudo aqui não fica em lugar nenhum. Da mulher, isso daqui fica na cabeça. Ok? Aí você fala, a gente dá conta de tudo. Não dá. Para que tem que dar? Tá? Aí você fala, por quê? Ah, mas eu lembro de tudo. Filho, para que vai gastar sua mente com isso? Gasta sua mente aqui, ó, para criar a venda. Gasta sua mente para atrair mais cliente. Gasta sua mente para inovação. Não gasta sua mente para cá. Isso é gerenciar a energia. Eu foco naquilo que eu preciso fazer. Vou colocar a empresa, tá? Vou colocar minha carreira, a empresa. A empresa, ela tem várias áreas, combinado? E aí você vai dividi-la por área. O que eu tenho que fazer do financeiro? Aí eu posso colocar aqui a empresa como administrativo financeiro, que é a parte o quê? Interna, burocrática, pagamento de boleto, conferência de extrato, conciliação bancária, tá? Tudo. Nossa, aquela benção que a gente tem que fazer, não é? Para ser empresária? Não é isso? Tá aqui. Ok? O que eu tenho que fazer de vendas e comercial? Porque se eu não focar nisso, eu não cresço. Aqui pode entrar o marketing, pode entrar a produção de conteúdo, pode entrar os vídeos que eu preciso fazer, as artes, os posts. E o que eu preciso fazer para o cliente? Eu preciso retornar para cliente tal, eu preciso cobrar cliente tal, eu preciso ofertar para ela ou para ele. Isso aí eu tenho que melhorar 1000%. Porque a gente coloca todo mundo num pacotão, não é? Não, pode falar. Não, é que eu tenho que melhorar, eu não sei muito essa questão de responder, que eu faço, nossa, agora eu tenho que terminar tal coisa, daqui a pouco eu respondo, aí eu vou responder 5 horas depois. Tá? Aí você fala, isso daqui, eu começo a semana, gente, deixando organizado. Vocês já viram o filme Harry Potter? Já? Nunca viram? Claro, eu sou fã número 1. Eu também sou fã número 1. Sou fãzão. Vocês lembram do Dumbledore? Sim. Tá? O que ele tinha? Lembra? O que ele tinha lá na sala dele? Na hora que ele entra, ele tinha uma penseira. Ah, é. Era uma bacia, vocês vão Jogava lembrar. memória. Que aí ele tira da varinha, ele tira aquilo dali, a memória dele, e ele guarda. E quantos anos ele tinha? Mais 1000 de e lá vai 100, cacetada, né? Um ancião em relação a isso. Na hora que ele precisava de uma memória, que ele precisava resgatar uma memória, ele pegava naquilo dali e voltava. Isso daqui é a nossa penseira. Isso daqui é a nossa penseira. Eu não preciso pensar o tempo inteiro. Eu vou dormir melhor. Eu vou organizar minha mente. Eu vou fazer um sossego da minha mente, porque eu vou colocar minha mente focada no que precisa realizar. Tá? E aqui, gente, por que eu gosto de deixar isso livre? Porque para cada pessoa e para cada mulher, eu tenho frentes diferentes. Se eu pensar no negócio como um todo, eu posso dividir ele como administrativo financeiro, comercial e marketing e clientes. E eu dou uma atenção para o cliente de maneira diferente. Tá? Eu não coloco todo mundo no mesmo coisa. Se eu tenho ali minhas atividades dentro da minha carreira, eu coloco as frentes do que eu preciso entregar. Beleza, gente? Então isso é uma ferramenta simples que eu vou organizando. Hoje eu comecei a trabalhar de uma maneira tão já automatizada nisso, que eu sempre tenho um caderno ou uma agenda
de papel, física mesmo. Em vez de andar com agenda grande, eu ando com bloquinhos. Cada folha eu coloco isso aqui. Então, cada folha minha é o que eu tenho que fazer. Aí eu tenho demandas por dia. Então, eu vou lá e vou fazer por dia essa demanda. Fiz, check. O prazer do check. Tá? O prazer do check. Ai, marquei minha unha. Você só precisa pensar nessa bendita da unha no dia que você pegar seu carro, que você pegar suas perninhas, for lá e sentar na frente da manicure. Pronto, você não precisa pensar 4 dias mais nela. Tá? E aí vamos lá. Na prática, na hora que eu vou parar para organizar demandas, marcações, prestação de serviço, eu paro e faço isso de uma vezada só. Então eu tiro 1 hora, 50 minutos para mandar os WhatsApps que eu preciso. Né? Porque hoje em dia eu ia falar para fazer as ligações, é para mandar o WhatsApp e fazer as ligações. Faz isso e deixa tudo organizado. Deu o retorno, mais um check. Pronto, só vou pensar nisso na hora que eu precisar novamente. Tá, vou dar o meu exemplo. Vai lá. Por exemplo, você me manda uma mensagem em 8 horas, eu te respondo 8h10. Aí se você só vai me responder 3 horas da tarde, aí aquela 3 horas eu só vou ver no outro dia, como é que eu vou gerenciar isso? Então você vai colocar padrões de resposta para você, tá? O ideal, que eu aprendi com o meu mestre Sameraj, conhecem ele? Sim. Sameraj é uma pessoa que vocês devem seguir. Ele sempre posta várias coisas. Ele é um juiz, ele é ex-juiz e ele é um professor que hoje ensina muito questão da vida, tá? Ele fala que ele ensina vida, ele ensina relacionamento, espiritualidade, ele é um leitor assíduo, ele tem cursos de oratória em relação a livros e ele é fantástico. Ele é, eu reposto várias coisas ele dele, é um professor. que é muito legal. O que ele faz? Ele ensina através de artigos e livros. Então ele pega um artigo e ele ensina. Ele pega um artigo e ensina, e claro, dentro do que ele pratica. O que o Samer traz dele que eu estou tentando incorporar? Ele tem 3 horários para responder o WhatsApp. Ele abre o WhatsApp de manhã, Responde. e ele tem uma janela de respostas. Ele foi no WhatsApp à tarde, eu estou chutando esses horários, tá? E ele tem uma janela de respostas. E ele abre o WhatsApp à tarde e noite, e ele tem uma janela de respostas. Tati, você faz isso? Não, amor, meu WhatsApp fica aberto 24 horas por dia, tá? Que está me consumindo. Porque eu abro, tem respostas que eu não consigo dar no momento, ou que eu não estou com cabeça para aquilo dali, ou não estou com foco para responder, falo, depois eu respondo. Depois entra no limbo, é assim, gente? Entra no limbo, foi comida e abduzida essa mensagem, que era extremamente importante, e eu vou lembrar dela à noite. Puta merda, não respondi fulano de tal. Amanhã eu respondo. Não está anotado em lugar nenhum. Esse amanhã fica para depois de amanhã. Da sexta-feira, depois de 5 dias, eu mando uma mensagem pedindo desculpa porque eu não vi a mensagem da pessoa. É o que acontece comigo. Isso é... Como eu tenho TDAH, eu aprendi sempre responder na hora. Aí é muito difícil, e quando eu acho, depois eu não lembro. Não lembra, né? Então, o que a gente pode fazer? Respostas na hora, tá? E aí a gente vai usar, pode usar uma matriz que chama matriz de Eisenhower. O que é importante e urgente? Você vai gastar menos de 1 minuto para resolver aquilo, é imediato. Você não pode deixar para depois. Porque se você deixar para depois, você vai procrastinar. Tá? Então a gente precisa ter isso. E o WhatsApp, ele demanda isso da gente. Beleza? Eu fiz o meu WhatsApp com um monte de etiquetas. É, eu faço também Vai as etiquetar. etiquetas. Que é mais atenção fixa, né? Uhum. E aí, Eu faço as etiquetas, mas não... Mas é É errado. igual, teve um dia que tinha 32 mensagens para responder. Falei, nossa, tem 32, mas eu só tenho meia hora. Eu tenho uma cliente agora, então depois eu respondo. Aí era 32, veio à noite, eu falei, ai, agora eu tô... 50. Virou 56. Aí no outro dia, para responder 56 mensagens, eu demorei umas 2 horas. Porque assim, ó, a cliente pergunta tem horário, aí eu respondo. Aí aquela mensagem vai lá pra cima. Aí eu tô lá nos de baixo. Aí ela responde de novo. Aí vira uma confusão. Aí, vamos lá.
resposta de WhatsApp? É postagem de Instagram? É foco do relatório? O que eu preciso fazer de maneira focada, contínua, para eu ter produtividade? Aí entra a gestão de tempo. Aí essa janela de foco é muito da técnica, eu tô falando esses nomes para vocês darem um Google depois, tá? Da técnica Pomodoro. Já ouviram falar? Sim. Técnica Pomodoro. Eu trabalho focada meia hora, no início, meio e fim. Paro, 5 minutos. Ah, Tati, meia hora eu não consigo terminar essa atividade e eu fico concentrada até 50 minutos. Da técnica Pomodoro é de meia hora a 1 hora. Mais do que 1 hora a gente já precisa de um tempo de recuperação, porque esse tempo de recuperação é importante para trazer o foco, porque senão a gente realmente desfoca. Tati, Tá? em questão do WhatsApp, eu já coloquei até na mensagem automática, por favor, se eu demorar de responder, me ligue. Eu coloquei, foi assim, porque isso acontece dependendo do dia também das encomendas, ainda mais quando a encomenda, igual no seu caso, a pessoa quer a resposta mais rápida e eu não vou. Aí eu já Agora, é isso aí. a gente pode, vocês podem colocar um padrão para vocês. É janela de foco. Se 3 vezes por dia for pouco de resposta de WhatsApp, você coloca isso 6 vezes. Agora, se você é empresária, tá? Então eu tô ali atendendo, respondendo cliente, fazendo cotação com o fornecedor, estudando e inovando. Se eu não determinar, tá rindo, né? Se eu não determinar um bloco de foco e tarefa para cada um, nada fica bom. Então eu tenho que ter que horas que eu faço a contabilidade, que horas que eu faço o momento da administrativo financeiro, que horas que eu atendo o cliente. Se o seu core business, seu coração, depende do seu negócio, depende da sua mãozinha, depende da execução para o seu cliente, na hora que você está atendendo o cliente, você não consegue fazer outra coisa. Simples assim. Ou a gente vai terceirizar e delegar, ou eu vou aprender a gerenciar melhor, inclusive para terceirizar e delegar. Então, janela de foco. Coloca 3 vezes no momento para você responder o WhatsApp. Na hora que eu estiver fazendo e exercendo a minha atividade, eu estou com a energia total nela. Aí eu desligo e silencio e coloco de preferência no modo avião. O WhatsApp, tá? Aí eu tiro notificação. Quem trabalha no computador, WhatsApp web, já tira ele. Por quê? Porque você precisa de concentração. Então eu, quando preciso fazer um relatório e eu sei que eu gasto em média 1h20, 1h30 para início ao fim do relatório com revisão e envio do WhatsApp, eu já estou colocando em modo avião. Porque senão ficou ali. Tá? E olha que o meu não apita, mas ficou ali, o celular brilhou. O que é mais interessante? O brilho daqui ou o celular? Depois eu ver, ixi, deixa eu ver rapidinho. Não é assim, gente? Só Tá? uma passadinha no Instagram, 15 anos depois. Tá? Então, vira o celular. Então, o que a gente tem que aprender? Vamos lá. Google Agenda do papel é importante para organizar todas as frentes, ou o próprio papel. Não embola, gente. Eu falei com vocês, fiz a metáfora do supermercado com vocês a vez passada? Tá? Então, se eu falei, eu vou repetir, tá? Porque eu juro pra vocês que eu não lembro. Quando a gente vai fazer compra de supermercado, alguém faz lista? Quem faz? A lista de vocês é categorizada? Ou é tudo junto? A minha é comidas, verduras e produtos de limpeza. Separadinho, não é? Por que a gente faz isso? Porque o supermercado é separado, né? Pra quê? Pra facilitar a sua vida. Imagina você tá lá no enlatado, aí você vai pegar uma banana, depois você volta pra pegar o palmito, daqui a pouco você volta pra pegar o ovo, daqui a pouco você volta pra pegar o molho de tomate. Você vai ficar igual uma barata tonta. Por isso que é tudo setorizado em gôndolas. Tá? Eu até aprendi isso com meu marido. Que vai seguindo, vai fazendo. Eu faço isso. Faz volta. Faz volta, você não esquece nada, você traz tudo, você economiza, você faz mais rápido. É a mesma coisa, a gente vai categorizar. Se eu faço uma lista de tarefas, que geralmente a gente faz assim, né? Por isso que a agenda, tá? Quem tem agenda aqui? Eu. Por dia. Se eu coloco por dia tudo listado aqui, ó, eu não categorizo. Tá?
Então eu posso pegar essa agenda, dividir em blocos assim, se for por dia e categorizar. Se eu faço a semana, a gente tem rotina, gente. Nós somos seres humanos de rotina. Então a gente tem rotina do dia, rotina da semana. Rotina do dia, rotina da semana. Faz por semana e diminui por dia. Pronto. Google Agenda ajuda? Pra caramba, porque mais uma vez é minha penseira. Eu não preciso ficar aqui. Eu coloco no papel e eu venho daqui e coloco ali o que eu preciso organizar. Vocês estão vendo que ali eu não tenho nada escrito o que eu tenho que entregar para o cliente? Eu vou para uma outra ferramenta que é o Trello. Então, no meu caso, aqui, os meus clientes são tratados todos. Pode ser um grupo do Empreenda a Sua Essência, pode ser um cliente de consultoria. Todos são tratados como projetos dentro da minha organização. Então, eu tenho lá, turma Empreenda a Sua Essência Unai, turma Empreenda a Sua Essência Chapada Gaúcho. O que eu tenho que entregar para cada turma? Qual que é o início, meio e fim? Qual que é a prestação de conta? Qual que é o relatório? Qual que é a fase que eu tô? O que eu falei? Porque, gente, pra vocês terem ideia, eu anoto o que eu deixei de tarefa para vocês. Porque se eu não anotar, eu não lembro. 5 cidades, 5 turmas diferentes. Antes ficava tudo na minha cabeça. Eu morria de orgulho de falar que eu tinha uma ótima memória. Agora eu chego aqui e falo assim, o que eu tenho para ela, gente? Eu vou passar por isso? Jamais. Eu saio daqui, eu abro o meu bloco de nota já está por cliente. O cliente eu abro e falo, é isso que eu tenho que fazer com esse cliente. Pronto. Entenderam? Então, a minha ordenação da agenda macro é ali. Então, para mim é projeto cidade, tá? E aí vocês veem que eu moro é minha casa. Tá? O nível de agenda aqui é agosto, férias, não mexer. Eu fiz isso tem 5 meses, porque se eu não colocasse férias, não mexer, eu tinha colocado um projeto no meio do caminho. Tá? Aí eu comprei uma viagem no meio desse negócio, então tem que acontecer aqui, ó. Pronto, porque a minha organização é em agenda. Tati, a minha organização é entrega de prazos, entrega de relatórios. A minha é o que é a minha agenda com o cliente. Então vocês vão colocar as atividades macro. E aqui eu venho categorizado pelas atividades micro. Faz sentido, gente? Ajuda? Sim. Aí você fala, a pergunta que eu mais recebo na vida: como que você faz para manter o seu nível de energia? Gastando energia com o que eu preciso. A minha energia máxima tem que ser para minha entrega com o cliente. Sempre. É o meu ponto de vista, é assim que eu trabalho. Então eu tenho que estar bem para vocês. Para eu estar bem para vocês, os meus rituais, eles são cumpridos à risca. A minha organização é antecipada. Então, para eu montar uma agenda para ela chegar aí, eu fico horas e horas e horas. Então, pelo menos uma vez por mês, eu paro 3 horas. Eu falo assim, ó, quebra-cabeça. Hoje eu fiquei, de Chapada para cá, eu fiquei 2 horas e meia para montar a agenda do segundo semestre. 2 horas e meia. Eu olho para a agenda e falo onde que é essa cidade, onde que é esse daqui, se eu fechar, se eu não fechar, se der, a logística é tanto, aí eu abro, pesquiso o preço, pesquiso tudo, e aí eu monto. Então, aquilo dali é a minha atividade macro. Por trás desses bastidores, eu faço o micro. E aí, o micro, papel. Eu funciono bem no papel. Eu funciono mais no Tá? papel. Beleza? Ok? Vamos lá. Dúvidas sobre essas práticas? Eu só vou compartilhar o que eu faço. Por favor. Eu sou uma pessoa que eu penso à noite, né? A noite pra mim ela é minha luz. Então eu acordo, né? Aí qual foi? Deu pelo sono, fui pensando. Aí eu descobri, hoje eu tenho uma cadernetinha do lado da minha cama. Eu acordo, eu anoto, daí eu durmo descansada. Porque eu sei que amanhã eu não vou esquecer. Ótima. Excelente, Marcos. Que aí é bom, você não fica lá. Não, Ai, meu Deus do senão Você céu. não fica remoendo. Ou eu esqueço. Aham. Então, assim, ó, gente, foi assim, ó, eu Melhor descobri, como eu falo assim, foi uma luz que me deu uma noite. Não, eu vou levantar e vou anotar. Faço isso. E depois daquilo, nunca mais eu tive problema de insônia por causa dos problemas, né? Ou do que fazer amanhã. Aham. Esse problema não tem, que eu desmaio. Não, eu não tenho. Agora, vamos lá. Tati, eu quero. Depois eu posso mostrar para vocês o meu Trello, tá? E agora, por exemplo, eu tenho
não vou nem falar que é dificuldade, mas eu não tenho tanta facilidade em montar esses planos. A agenda do Google, beleza. A agenda de papel, beleza. Agora, eu gasto muito tempo montando o Trello. Então, hoje, pela glória do Senhor, eu delego. Delego e falo assim, eu preciso disso, 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 disso. Aí eu ordeno no papel e a minha assistente faz. Ali eu consigo organizar tudo. Tudo. Então, eu sei exatamente o passo a passo de cada cliente. Que antes, tá? Não falo isso com orgulho, ficava tudo na minha cabeça. Então, hoje, eu tirei tudo da minha cabeça e coloquei no papel. Eu sou contratada dentro das empresas para fazer isso. Na verdade, a pessoa fala, Tatiana, minha empresa precisa se organizar, eu preciso liderar, eu preciso melhorar a minha equipe. O que eu sempre faço? Eu crio processos para as empresas. Como eu crio tanto processo de desenvolvimento de equipe para a empresa, pergunta se eu faço isso na minha. Não fazia. Por quê? Porque não sobrava tempo. Contratei uma pessoa, sento com ela uma vez por semana, reunião tá ali, eu falo assim, vou falar como funciona, você vai desenhar o processo, combinado? E eu gosto de desenhar assim, ela traz a ideia dela, traz um monte de ferramenta nova, traz tecnologia nova e a gente vai melhorando isso daí. Então a gente tem que se colocar aberto também para dar uma pesquisada, para dar um Google e falar como que funciona, tá? Tem duas pessoas que eu gostaria de indicar para vocês seguirem e ver se bate com vocês. O meu Samiraj, né? Ele tem um curso que chama, eu não sei se está aberto, eu entrei na primeira turma, que ele dava mentoria ao vivo, foi fantástico. Hoje é gravado, que é... Que coisa boa, né, gente? Quando a professora esquece assim. Mais criativo. Mais criativo, obrigada. É uma plataforma, e aí ele tem um curso, chama o Nosso Grupo. E aí ele fala das 5 áreas, então tem uma específica sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal. E eu sempre passei os stories dele assim, ó, no mais criativo. Não agora pode ficar com mais criativo, vocês podem ficar. É um curso extremamente acessível, acho que ele custa R$300, R$400. Vale a pena mesmo, porque o cara é muito sábio. Né? E não só dessa área, ele não é especialista em produtividade, mas ele é um cara muito sábio, tá? Então, uma vivência bacana. E tem um professor, que eu estudei com ele também, que chama Christian Barbosa, e aí ele tem um livro chamado Tríade do Tempo, aonde ele ensina o que é urgente, importante e circunstancial. Dá tempo da gente fazer um exercício, a gente podia fazer, não podia? Fazer um diagnóstico, tá? Me dá 2 minutinhos que eu acho o link aqui no meu trabalho, no meu acesso. Eu só entendi uma coisa. Você usa uma ferramenta para cada coluna? Eu uso uma ferramenta só. Isso daqui é uma folha de A4. Isso tudo em um Isso daqui é uma folha de A4 e uma só semana. Então fica mais bonitinho, né? Semana de 10 a 17, e aí coloco desenho, literalmente, tá? Numa folha de A4 coloco, primeira coluna eu, depois a segunda coluna casa e filhos, a terceira coluna as áreas da empresa. A empresa, vendas, clientes. Eu sempre separo esses 3. E aí se precisa de mais alguma coisa, tipo novos projetos, estudo, por exemplo, agora eu estou criando uma coluna de estudo, porque eu não estou com tempo de estudar, estou sentindo falta desse tempo de estudar. Não está na minha agenda. Mas aí você tem um bloco, um caderno. Isso daqui? Folha 4. Folha 4 em cima da minha escrivaninha. Aí você fala, tá, que você não fica na sua casa. Aí eu pego um bloquinho, que eu falei para vocês que eu ia pegar, tá lá no hotel. Eu pego esse bloquinho, nesse bloquinho eu anoto por folhinha o que eu tenho que fazer de cada um. E aí eu vou dando check por semana. Eu faço isso uma vez por semana. Tipo, no domingo você tira o domingo e faz tudo isso aqui. O que você vai fazer na semana? Aí no clientes ela usa o Trello. Entendeu? Aí você vai e joga pro Google Agenda. Aí eu jogo pro Google. Não, isso aqui eu não jogo pro Google Agenda. Só Meu Google Agenda tá ali, ó. Meu Google Agenda é só o macro. É só o título. É só o título. O título ali Aqui eu gerencio o micro do meu dia a dia. Lá eu gerencio o macro do meu trabalho. O que é macro para mim? Projeto e nome de cliente, onde que eu tenho que estar em cada cidade. O micro é o que eu tenho que fazer. Aí você usa o Trello. Aí eu uso essa ferramenta e vou pro Trello pro cliente.
Trello pode ser o bloco de notas, gente, de vocês. Não precisa ser Trello, pode ser o bloco de notas. No caso, O cliente é o responder o WhatsApp, dar atenção ao cliente. No é caso, isso. meu cliente é um projeto. Meu cliente, ele não é... Hoje eu tenho cliente, amanhã eu tenho outro, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro. Igual, No meu por exemplo, caso. o seu é assim, É. tá? Então, o seu cliente vai estar ali, responder o WhatsApp, mandar portfólio, responder a Maria, a Joana e a Beltrana. O meu cliente, ele é um projeto macro. Então, eu tenho o quê? Datas de visita, apostila, entrega, treinamento, o que eu tenho que produzir, se é vídeo, se é manual, se é ferramenta, se é planilha e o que eu tenho que entregar. Tá? Então eu coloco passo a passo o que eu tenho que fazer para cada cliente. Então a minha janela de foco entra em cliente? Sua janela de foco é no cliente. Do WhatsApp, né? Do WhatsApp. Tá? A janela de foco do WhatsApp pode ser aqui também, ó. Então eu vou tirar um dia na segunda-feira para mandar os agendamentos do que eu preciso fazer ao longo da semana. Gente, coisas simples que a gente perde totalmente o nosso tempo, e aí por isso que a gente estuda gerenciamento de tempo. Eu preciso desmarcar minha massagem. Preciso falar pra fulana que eu não vou na minha... Vou dar o exemplo da unha, tá? Não vou na unha. Alguém já deixou e esqueceu? Tá? Isso aqui é porque a gente tá ficando na cabeça, não é? Tá? Então, é o personal. Você sabe que você não vai, filha, já manda mensagem pra ele. Tá? Já manda mensagem pra ele. É porque senão a gente não faz. Então, esse aqui por semana. Beleza? Onde que vai o dia? Eu gosto de trabalhar com essa folha e vou dando check. Se entra alguma coisa no dia, eu coloco na agenda ali do dia. Tá? Então eu gosto de trabalhar com essa folha e vou dando check. É porque eu acho que, por exemplo, eu vou fazer domingo da semana. Tem vezes, se eu faço na segunda-feira, sei lá, tem bastante coisa aí no meu ritual, né? Mas aí se mudar, aí eu mudo lá dentro do dia. Você muda dentro da sua agenda. Você muda dentro da sua agenda. Tá? E aí, gente, o que acontece? Vocês, cada um vai criando a sua maneira. Eu posso falar do que eu faço. Eu sento uma vez por semana, quando eu estou em casa, eu sento com a Rô, que é meu braço direito e esquerdo, dentro de casa, e ela já fala, a gente já pode fazer a nossa reunião? Ela que me chama. Porque eu falo, Rô, vamos sentar aqui pra gente passar a semana. Então, eu vou ficar 10 dias fora, tal dia tem isso, você tem que ligar pro fulano, você tem que ligar pro Beltrano, tem que fazer não sei o quê. Aí essa semana eu brinquei, conversei com ela, falei assim, eu preciso comprar roupa pros meninos, você não quer? Ela, não. Ela, não, aí você tá demais, né, Tatiana? Eu falei, nossa, seria meu sonho, Rô. Brinquei com ela desse jeito. Mas, por exemplo, as coisas da casa que precisam ser feitas, que ela já sabe a rotina do dia, o que fazer, eu não preciso mais falar, mas antigamente eu fazia a rotina do que tinha que fazer na casa. Segunda-feira faz a limpeza, quarta-feira faz a faxina, quinta-feira passa a roupa, sexta-feira faz a faxina de novo. E aí hoje já tem uma rotina. Antes, gente, era tudo escrito, agora não precisa mais. Tá? Se eu tô em casa, eu tiro a minha reunião com a Rô, não tá escrita ali, mas já entra dentro de uma prática que a gente colocou como ritual. Eu tenho só mais uma dúvida aí. Todos que vocês tiverem. Por exemplo, aqui eu coloquei casa e filhos, tem que levar no inglês, na escola e na catequese, no futebol. Isso é fixo, aí eu já coloco... Isso você vai bloquear na sua agenda. Então você vai pegar na sua agenda o que é fixo, você bloqueia na sua agenda os horários. Você sabe que ali você não pode atender. Você sabe que entre levar e buscar você gasta 15 minutos. Você vai falar, tá tudo pertinho, mas é 15 minutos. No mínimo. Entendeu? O Naí é pequeno, mas tem um puta do trânsito, né, gente? Da escola é um saco, porque não dá pra estacionar. Entenderam? Então, eu tenho agendas com horários fixos, eu venho para a minha agenda Google. Então, eu vou colocar todo dia de manhã atividade física, bloqueio. Eu tenho um horário fixo do almoço. A minha, antigamente, tinha um horário do almoço bloqueado. Então, tinha lá, almoço, atividade física. Quantos anos ficou natação da Estela terça e quinta, de 10 às 11? Estava aqui. Hoje, que nesse estilo, tá? Nessa mudança, nesse aprimoramento, só fica atividade macro. Então, só para a gente revisar. Semanal.
produtividade com as colunas que você tem, tá? Então, produtividade feminina. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Fiquei até com medo de falar assim. Manda bala. Agora depende. Não tem dia certo do sexo. Dia que sobra tempo e eu tô É pessoal assim. Mas só pra responder. Seu marido fica quando você fica uns dias fora e ele fica todos os dias em casa com as crianças. Ó. Ele fica meio emburrado. Meu marido só fica emburrado quando não tem trem, entendeu? Mas ó, o marido emburra por 2 motivos. Quando não tem trem, igual você tá falando. É. Eu sou casada tem 10 anos. Eu já tenho 14 anos. Não, juntos. só fica emburrado. Eu já tenho. Homem é um trem que tem Já sexo peguei- no sexo. É, Sexo no sexo. exatamente, Sexo é no sexo. isso. É só isso que eles Tá. bombam. O resto, minha filha. Eu sento com o meu esposo e eu bato a agenda. Isso daqui que eu faço com vocês, eu abro a agenda, aprendi a fazer isso nos últimos anos, tá? Porque seu marido trabalha fixo, não fixo, tá todo dia em casa. Meu marido todo dia em casa, do jeito que ele gosta de trabalhar em casa, ele adora trabalhar em casa, né? E hoje em dia a gente foi se adaptando, né? Então a gente se adaptou em relação a isso. O que eu faço para deixar claro, né? E para ser assim, mais leve para todo mundo? Eu bato a agenda. Eu chamo todo mundo e falo, gente, vem ver a agenda da mamãe. Eu falo, olha, vou passar a minha agenda para vocês. Não é assim? Vem ver a agenda da mamãe. Olha, aqui eu estou em tal lugar, aqui eu estou em tal lugar, aqui eu estou em tal lugar, aqui eu estou em tal lugar. Meu marido falou assim, hã? Eu falei, volta, Rafa. Aqui eu estou em tal lugar, aqui eu estou... Ele, não, Tati, eu não estou entendendo. Eu falei, aqui, ó. Tá vendo essa semana? Eu só volto semana que vem. Eu começo a explicar desse jeito. Eu explico, essa semana eu só volto semana que vem. E aí eu faço esses alinhamentos com ele antes. Né? O que é o nosso, o que virou o meu combinado, o combinado dentro de casa? Eu tento não ficar um final de semana fora de casa, porque antes eu ficava numa boa, hoje em dia não, hoje em dia eles sofrem mais, eu sofro um pouquinho menos, mas eles sofrem mais, mas eu vejo que eu não consigo manter o meu nível de energia na semana seguinte. Lembra dos rituais? É o abastecimento, gente, eu gosto da minha casa, eu amo minha casa, amo meus filhos, meu marido, então eu vou para me abastecer. Sabe? E aí eu vou combinando com o meu marido. Então, por exemplo, essa semana particular, eu já falo com ele, Rafa, a gente não se fala. Gente, raramente eu falo. É assim, ó, cheguei, tô saindo, tem um tempinho, a gente conversa. Porque eu falo, essa semana vai ser batidão, eu não vou conseguir conversar direito. Tem semanas que eu não falo com as crianças. E ele já sabe, tem semana não, que dá pra gente colocar mais coisa ali. Então, assim, eu não tenho fórmula, juro pra vocês, não tem fórmula. Eu vou até começar a pensar como que isso acontece de uma maneira fluida e leve. Mas é muito conversado. Lá em casa é tudo muito conversado. E o Rafa é um puta de um apoiador, sabe? Ele apoia demais, ele vibra demais. Teve uma época que nós tivemos desconexão. Teve uma época, nesses 20 anos que a gente está casado, que teve a desconexão, que foi quando eu comecei a expandir demais, a sair, quando eu falo assim, a dar muita palestra, fazer muito curso, a sair demais, e eu chegava em casa e falava assim, puta, tô muito cansada, nossa, tô estressada, nossa senhora, essa semana foi um batidão, eu só chegava com a parte ruim do negócio, eu não chegava com a parte boa. Então eu trouxe para mim como uma responsabilidade, eu precisei começar a vender o meu propósito, vender os meus sonhos, vender a alegria que eu tenho no que eu faço para dentro da minha casa. Então eu mudei uma chavinha, né? Porque antes eu saía e na hora que eu chegava em casa era parte do desafio, que realmente é um cansaço, né, gente? É assim, ai, eu tô com dor de cabeça, ai, eu tô cansada, não, minhas pernas estão inchadas, ai, faz uma massagem aqui, aí daqui a pouco você capota. E o marido lá todo esperando, filha. E eu falava, aí fora comecei a sair, aí tava eu lá bonitona, palestrando, eu saía muito, fiz muito network, então eu sempre estava em muitos grupos, eu comecei a me envolver com vários grupos, né, com muito network, então isso causou ali uma certa estranheza num tempo. Hoje eu vejo isso, hoje ele vê também. Na época a gente não sabia o que estava, a gente estava no meio de uma reforma, e aí juntou a reforma com o estresse, a gente estava morando numa kitnet, eu, ele, 2 meninos, gata, empregada, sabe? Então estava num nível de estresse lá em cima. Foi a época que a gente teve um descompasso. Eu falo assim,
uma falta de conexão do jeito que a gente tem hoje. Hoje eu sento com ele, vibro cada projeto. Gente, se o projeto, quanto mais longe o projeto é, quanto mais tempo eu vou ficar fora, melhor eu vendo esse projeto. Tá? Eu falo, Rafa, meninos, gente, mamãe vai fazer um negócio maravilhoso. Vocês não têm noção. É assim, assim, assado. Porque eu estou vendendo esse projeto para o meu cliente. Eu crio esse projeto e na hora que eu vendo ele para o meu cliente, eu estou criando algo esperançoso, algo maravilhoso. Então eu estou criando na minha cabeça. Na hora que eu vou vender para dentro da minha casa, eu vou falar, olha, eu fechei um projeto que eu vou ficar 6 meses fora de casa e desses 6 meses eu vou viajar muito. Não, filha. Eu vou vender tão grandioso e tão esperançoso que eu estou vendendo para o meu cliente. E vou falar assim, ó, a parte de logística, a parte desafiadora do projeto que eu vou ficar mais tempo longe, combinado, gente? Só risando mais. Tá? E bora tomar um vinho? E vamos fazer não sei o quê? E vamos fazer não sei o que lá? Tá? E pronto. E aí, outra coisa, né? Já que você perguntou, pessoal, você vai falando assim, como é que funciona? Né? Antes dessa virada de chave, na hora que eu chegava em casa, a única coisa que eu queria fazer era deitar e dormir. E ficar em silêncio sozinha. Hoje em dia eu não faço isso. Hoje em dia eu tenho meu tempo, eu respeito o meu tempo, eu vou descansar, eu descanso, eu tomo meu banho, eu faço meus rituais, eu desço minha filha tocando Ivete Sangalo no talo e já crio alguma coisa para conectar com eles e com as crianças. Porque cansada, eu estou cansada, ele tá. Se algum dos dois não fizer isso, a gente não vai. Então eu chego e falo assim, ó, vou tomar um banho, vou dar uma descansadinha, daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Um churrasco, a gente vai jogar baralho, a gente vai comer uma pizza, o que a gente vai fazer? Aí todo mundo tá morto no sofá, porque senão eu fico no sofá, ele fica no sofá, os meninos... Então eu crio essas conexões, tá? E a gente tem que aprender a vender, gente. A gente tem que aprender a vender o trem que a gente gosta pro marido, pro relacionamento, pra quem a gente tá vendo, senão eles ficam só com a parte ruim. Faz sentido? Tá? Então tem que aprender a vender pra dentro de casa. Quanto mais desafiador, quanto mais tempo de fora de casa você vai ficar, melhor você tem que vender. Né, florear? É vender muito bem, igual você vende pro seu cliente. Tá? Então vamos lá. Semanal, produtividade feminina. Vem pro diário. Vai com agenda ou bloco, tá? Fez? Deu check. Gente, o poder do check é maravilhoso. Check. Isso. Beleza? E Google Agenda. Faz tanto isso que a minha novo foi desenvolvida, eu não falei hora nenhuma, né? Respondi um brief. Na hora que eles me apresentaram, era o check. Com a mãozinha assim, que é tipo zelar. Eu sou muito de zelar com pessoas e concluir checklist, né? Aí eu check com a mãozinha assim. Vai ficar aparecendo assim, só que ele ficou um signo de check pra baixo pra cima. Eu falei, não, cara, você... Era exatamente Ó, isso. o que eu faço? Semanal, produtividade feminina, cadernão, folha 4, cada coluna separada, segmentada. Lembra da lista de compra? Depois, vem para o diário, vai para a agenda ou para um bloco, caderno mesmo, caderneta. Tá? Fez, deu check. Fez, deu check. Fez, deu check. E Google Agenda é uma ferramenta maravilhosa que eu estimulo vocês a usarem. Vai para as macroatividades e para as rotinas de horário fixo. Leva o menino, busca o menino, tem atividade física, faz pilates, tem unha fixa, fez salão, tá? Tá ali, tira da cabeça. Isso daqui é a nossa penseira. Então, trilha do Sebrae delas. É data horário fixo, gente. A gente não vai mudar, tem que estar na agenda. Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir, não. Tá ali, ó. Hoje em dia, pra gente fechar essa parte, alguém fala assim, Tatiana, você tem... eu preciso de uma data, não sei o quê. Antes eu achava... Gente, antes eu adorava falar assim, tenho. Aí eu comecei a enrolar. E eu marquei 2 compromissos no mesmo dia. Aí eu passei o óleo de peroba em um. Gente, desculpa, não é assim, gente. A gente erra, você vai falar, errei. Aí eu comecei a perceber que eu estava errando mais. Por que eu estava errando mais? Porque estava tudo na minha cabeça. Por quê? E olha que eu já fazia, faço agenda desde que não é mundo.
Então eu comecei, eu posso. Hoje a pessoa fala, você pode? Eu falo, me dá um segundo. Eu vou ver na minha agenda. E aí eu vejo na agenda, vejo a logística, analiso, deixo os amarelinhos de casa e falo, não posso. E aí a gente tem que aprender a falar o quê? Não. Muito obrigada. Minha agenda está indisponível. Muito obrigada. Esse convite eu não posso aceitar. Eu já tenho outro compromisso. Muito obrigada. Mas o próximo, quem sabe? Numa outra oportunidade, você me chama. Tá? Porque senão você vai dando jeitinho. Depois você tá atolada. Aí você chega em casa, quê? Não, eu tô morta. Porque você tá cansada, gente. Cansada a gente tá. Eu tô morta. Mas aí você não tem energia. Essa é a história de gerenciar a energia. Eu preciso ter foco naquilo que é importante. A família não é importante? Então eu tenho que ter foco para a família. O cliente não é importante? Eu tenho que ter foco para o cliente. Aí você fala, Tati, tudo é importante. Sim, mas se fizer tudo ao mesmo tempo não vai dar certo. E já falei pra gente fechar umas 4 vezes, né? Porque eu vou lembrando de informações que é interessantes compartilhar. A neurociência mostra pra gente um dado que é cruel, mas que é real, tá? A cada interrupção de atividade, dependendo da pessoa e do nível dela de concentração, ela demora de 12 a 18 minutos para voltar e se concentrar novamente. Tá? Tem pesquisas que falam de 20 minutos, tem pesquisas que falam de 15 minutos. Você imagina, 12 a 15 minutos, vamos fazer uma média de 15, 12 a 18. Vamos fazer uma média de 15 minutos, combinado? Em 1 hora, se você tiver 4 interrupções, você não focou em nada. Foi 1 hora embora. Ou seja, eu fiz muita coisa e não fiz nada. Porque tu tá focada, o telefone toca, teu chefe chama, né? Tu lembra que tu tem que fazer alguma coisa. Por isso que o celular é comigo. Só 5 minutos no Instagram, 15 anos depois. Eu tenho todas. Eu tenho notificação até do CapCut, que é o aplicativo. Vocês têm notificação? Outra coisa, gente, arranca a notificação da vida de vocês. Não tem nem número. Tira a notificação de tudo quanto é aplicativo. Tá? Hã? Não, aí deixa as notificações. Aí eu ia falar, você deixa as notificações daquilo que é extremamente essencial. Por exemplo, tem gente que não tem hábito de tomar água. Tá? Tem gente que não tem hábito de tomar água, quer incorporar um hábito saudável. Tem um monte de aplicativo que te lembra em relação a isso. Eu, quando quero voltar para o meu plano alimentar, eu coloquei para apitar no Diet Box o lanche da tarde, porque senão eu começo a trabalhar e esqueço de lanchar. Esqueço completamente. Então eu comecei a perder massa magra e ganhar massa gorda porque eu esqueço de comer. Presta atenção, gente. Oh, meu Deus, que ideia. Tá? Mas é ruim isso. Então eu sou uma falsa magra, que tava com índices lá em cima de gordura. Olha o que acontece. Então a única coisa que estava apitando agora não está apitando mais. Por quê? Na hora que eu sento, tá? Meu lanchinho tá ali. Na hora que eu estou dando treinamento, tem um lanche ali fora. Então existe a parada. Nós temos que começar a criar esses micro hábitos para que a minha cabeça esteja focada naquilo que precisa fazer. Eu passei, vou reforçar, um livro chamado A Única Coisa para vocês? Não? Falei. Eu lembrei que eu tenho isso. Se eu não falei essa daí, eu vou ter que colocar na minha agenda também. A única coisa. A única coisa que vai auxiliar vocês um pouco nessa prática do que eu falei aqui, tá? Não é um livro de gestão de energia e muito menos de gestão de tempo, mas é um livro que te traz essa orientação para o que tem que ser feito. Eu falei que eu ia passar o teste do Christian Barbosa, mas como ele é autoexplicativo, eu vou mandar para vocês do Tríade do Tempo e vou fechar explicando o que é essa ferramenta. O Christian, ele traz para a gente 3 grandes ciclos de atividades. O que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial.
levar menino no futebol, natação, karatê, taekwondo, balé é importante, não é? Tá na rotina, não tá? Beleza? Vai ficar na rotina. Fazer atividade física é importante. Vai ficar na rotina. Atender o cliente é importante. Vai estar na rotina. O que é urgente? É aquilo que é importante e eu não fiz naquele determinado momento. E eu tenho que entregar. Vira urgente. Né? Tem que entregar. Todo mês você sabe que tem que entregar as notas fiscais da empresa para a contabilidade para ela dar baixa. Tem um prazo, não tem? O que seus clientes entregam? Aí você cobra, e eles entregam no dia de fechar o imposto. E às vezes não entrega. E você se vira com o seu urgente, não é? Então, o que é importante para você, para o seu cliente, é urgente. Por quê? Porque ele só faz na última hora. Aí, torna-se urgente para você. Olha o danado. Entendeu? O que é circunstancial? É aquilo que eu não programo. Circunstancial é aquilo que eu não programo. Tá? Fui levar o menino na escola. Tenho que voltar porque eu tenho que atender, vou pegar a casa da Paulinha. Vou levar porque eu tenho que voltar e atender o cliente. No meio do caminho, na hora que eu estava deixando, ela encontra uma pessoa que é amiga, mas que é cliente dela, que ela esqueceu de responder no WhatsApp. E aí a pessoa vai chegar, vai Paulinha, como é que você tá? Não sei o que, bate papo. Então, você ficou de me dar a resposta? Vamos marcar. Aí você marca, aí você abre a agenda ali na frente dela, aí você marca, e aquele tempo que estava cronometrado, porque tem dia que a gente faz isso, né? Todo dia, né, gente? Estava cronometrado, você já atrasou. Se você atrasou 10 minutos com ela, você vai atrasar 10 minutos com a cliente. Se atrasou 10 minutos com a primeira cliente, a segunda cliente virou 20, a terceira virou 30, a quarta virou 40 minutos, a última você já está 1 hora atrasado. É ou não é? Isso é circunstancial. Eu consigo prever isso? Não. O que a gente precisa fazer? Entender que a gente tem que deixar espaços maiores na agenda. Então não é levar em 15 minutos, é meia hora o meu bloco fechado. Não dá para atender uma atrás da outra, tá? Só se você estiver focado 100%. Só se você estiver focado 100%. Então eu vou começar a ter brechas e janelas. E aí ele traz padrões americanos e padrões brasileiros, que o ideal era a gente ficar 20% circunstancial. Como é que é? 20, 20, 20, 10 circunstancial, 20 urgente e 70 no. Sim, mas aqui no Brasil, né? Esse daí seria o americano. É? Como é que é? Fala pra mim. Aí, 10 aqui. Eu peguei a tríade dele, tá? Isso. 70, urgente 20. Ah, isso aí. E circunstancial 10, tá? Isso daqui são dados ideais dele. Ele tem, cada pessoa que responde, ele vai criando uma tabela, tá? Então ele tem esses dados como dados brasileiros. Hoje, o que ele coloca como assim? Meta alcançável seria a gente tentar trabalhar de 10 a 20% no circunstancial, de 20 a 30% no máximo no urgente e 70% aqui em cima. 50% é aceitável. Quando ele começou a fazer isso, não sei quantos anos atrás, as respostas que ele tinha, a gente tinha ao contrário. Quase 60% aqui e 20% aqui. Tá? Na hora que vocês fizerem, vocês vão se ver aonde vocês estão. Então eu começo a... 100%. Tô rindo para não chorar. Essa é a hora que eu falo assim, eu tô rindo para não chorar. É isso. Tá? Então na hora que vocês fizerem, vocês vão analisar. Então vocês vão se autoanalisar e entender isso. Querem fazer agora, gente? Ou quer deixar para fazer em casa? Acho que a gente pode seguir por... Quer dizer, tô falando por mim, tá? Tá? Esse aqui é muito autodiagnóstico. Tríade do tempo. A Kelly tá perguntando se ela pode vir. Eu falei, vem. Aí ela compensa. Eu, claro, sempre compensa. É que ela tava acho que é alguma coisa. Ela tava assim. Sim, claro. Tá? Eu acho o link e mando pra vocês. Tá? Mas no próprio site dele tem o link. O que isso aqui a gente tem que fazer? Bitolar? Não, mas eu tenho que entender aonde eu estou perdendo muito tempo aqui no circunstancial. E aí, circunstancial tem um grande agravante, porque quando ele fez isso não tinha.
Tá? Quando ele fez isso, não tinha essa densinha aqui, ó. Não tinha nada disso. Quando ele lançou isso. Não é? Nossa, isso aqui é fácil, né, gente? 10, 20, 20, 30. Nossa, ontem eu fiquei meia hora vendo comida meia-noite. Não, e eu vejo espremendo cravos. Ah, não, tem Gente, eu Sério? amo aquilo lá, me dá uma paz, uma calma. Nossa! Espremer cravo e desencravar a unha. O meu marido fala assim, pelo amor de Deus, vira esse telefone pra Cada cá. doido com a sua doideira, Eu né, amo, gente, aquilo lá me faz dormir. Nossa, mentira, Paula. Sério? Sério? Se eu estiver estressada e não conseguir dormir, é só assim, ó, espremendo cravo. Gente, tudo que eu quero fazer de novo, eu preciso lembrar, repetir até ritualizar, tá? Tudo que eu quero fazer de novo, três etapas. Lembro, repito, ritualizo. Lembro, repito, ritualizo. Tal Ben-Shahar, que é o autor dessa técnica, meu professor de psicologia positiva, ele fala: remember, repeat e ritualize. Ele ritualize. Ritualizou, virou hábito. Olha que lindo! Eu não preciso mais pensar. É igual os 21 dias. É igual aos 21 dias. Vai ter hábitos mais difíceis, vai ter hábitos mais simples. Então, quero começar a ler. O que é o remember? O livro tem que estar ali do lado, criatura. Tem que estar pitando para você. Hora da leitura. Sabe, 10 horas da noite, desliga o telefone, pega o livro. Sabe, 6 horas da manhã, faz 2 leituras. Na hora que está tomando café, em vez de estar vendo no Instagram. Hoje eu lembro a Zelodron, porque ela falou assim: mamãe, eu já li meu livro de 300 páginas em 2 dias. Você está com esse livro aqui tem 1 mês e leu tudo. Eu falei, menina, você tem tempo de ler. Não, mãe, você não está priorizando sua leitura. Olha isso! Tá vendo? Então, preciso lembrar de tomar o remédio. Põe o pedido do WhatsApp para apitar. Gente, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, não contra a gente. Como ela tinha aquele Instagram de estudos, então ela tem tudo cronometrado. Tem uma rotina.